A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Nós temos hoje, para você que está chegando agora na nossa transmissão, temos hoje aqui a presença do deputado federal Vladimir Garotinho. E agora esse último segmento, Vladimir, agora são 8h23, nós vamos aproximadamente até umas 8h50 e eu peço a Luísio para conduzir já esse início aí, falar sobre política, o assunto mais direto. Tudo que envolveu política, mas agora é sobre a eleição. Claro. A eleição é em outubro, estamos já em dia 10 de fevereiro, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, quer dizer, menos de 8 meses para as urnas. Primeira coisa, você concorda, e eu tô falando como analista, não é como possível participante, você concorda que vai ser uma eleição de 2 turnos? Eu acho que pode acontecer tudo. A gente também achava que a eleição passada era 2 turnos 2016, e não só. Então, isso tudo depende do momento, tudo depende da própria campanha em si, depende da onda que se formar. Né? Porque a eleição ela é formada de onda, né? Sim, a gente que sim. vive a eleição sabe disso. Dependendo da onda que se formar, pode ter segundo, pode ser primeiro, a gente não tem como prever isso agora. O normal é que dê 2 turnos, amigos, né? O histórico de Campos é que dê 2 turnos, mas tudo pode acontecer, não dá pra gente prever isso agora. Eu também achava que 2016 seria 2 turnos, mas no final eu já estava achando que ia ser primeiro turno. Eu acompanhava a pesquisa toda semana naquela eleição. Na última Até a gente conversou sobre isso, acho que na época. A gente conversou na semana. Na semana. A gente conversou na eu falei isso com você, tá arriscado essa eleição só um turno só. Você na falou não. terça-feira, a eleição era no domingo, na terça-feira eu vi uma pesquisa onde dava empate técnico. Rafael Chicão. Eu lembro disso. Né? Na terça-feira a eleição era no domingo. Dava empate técnico. Para mim, o que decidiu a eleição foi o debate, que foi na quinta, que foi após a pesquisa, né? Eu acho que aquele debate definiu a eleição e criou a onda Rafael no final ali, na reta final, que a pesquisa não conseguiu detectar, porque a pesquisa foi feita antes, foi feita na terça, o debate foi na quinta. E a onda se formou, a onda cresceu, vamos dizer assim, já tinha uma onda... porque a Procota foi feita antes do debate, ela pega já o começo. Tanto que Rafael, ele vem crescendo, né? Ele vem crescendo e dá um empate técnico na terça-feira, a eleição era no domingo. Só que a pesquisa o resultado dela foi na terça e o debate foi na quinta. Né? E daí a curva passou e acabou dando um resultado surpreendente. Poderia matematicamente acontecer, mas a chance era muito pequena e acabou acontecendo. Então, a eleição ela tem muitos ingredientes que não dá para prever agora. Mas porque eu afirmei muito aqui que não dá para afirmar. Que eu tinha certeza que a eleição ia ser 2 turnos, a eleição prefeito. E não sei se tem mais. Qual eleição? Essa próxima. A próxima agora? Eu acho também que... Eu acho que pode acontecer tudo. Porque, né, esse fenômeno Witzel e Zema é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito... O Witzel, então, mais ainda. O Witzel foi uma coisa... Nós estamos vivendo uma época que a boca de urna está errando, Luiz. Sim. A pesquisa de boca de urna, que é quando o cara diz em quem votou, quando saiu de dentro de lá, tá dando errado, porque a transformação é muito rápida, as informações são muito rápidas, as correntes de grupos de WhatsApp são muito rápidas. Então a eleição pode estar de um jeito, na sexta abrir a urna está de outro.
Então, Mas não dá para prever. As pesquisas conhecidas, quer dizer, agora é mais fácil fazer que nenhuma delas precisa de registro. Mas as pesquisas conhecidas, já tive de vários grupos com algumas na mão, te colocam em primeiro lugar. Eu sempre desconfio que pesquisa que não precisa de registro, não falo que coloca você em primeiro lugar não, mas pesquisa, porque o critério não precisa ser aprovado ali pelo TRE, não gera processo, então se for contestado. Eu confio mais pesquisa quando vale a legislação eleitoral. Certo. Mas todas elas colocam você em primeiro lugar. É uma vantagem que você acha que ela pode ser desprezada, que quando você fala em projeto, você fala em grupo, perfeito, é o discurso político tem que haver não é discurso político, é o que eu acredito. Eu acredito no projeto coletivo. Sim, você é político, tem que fazer discurso político. Não, mas não é o que eu acredito. Não é só discurso político. Isso não é discurso político. Eu não estou falando que é o discurso pode corresponder à realidade. Tá ótimo. Mas enfim, há alguma solução? Você falou aqui que o seu pai não será candidato, como ele falou, anunciando em outros lugares. Mas se fosse, ia animar o ambiente. Eu sei, mas a gente sabe que tem impedimento jurídico e a rejeição é grande. Que você, uma vez que você candidato, teria que driblar. Como também é do prefeito, todo mundo que esteve no poder. Arnaldo tem a vantagem de estar mais distante no tempo. Né? Quanto mais distante fica o recall, fica melhor, né? O recall fica menor e a rejeição também diminui, porque você fica distante. Sim. Mas o recall eleitoral também é bem menor. Mas ainda é um prefeito bem avaliado, né? Arnaldo Viana é um prefeito bem avaliado. Isso é inegável. Também, se pudesse ser candidato, também seria um pré-candidato trabalhoso. Sua mãe, se pudesse ser, seria... Sua mãe e Arnaldo seriam... Enfim. É também a conjectura. Lógico. Mas, enfim. Entre os pré-candidatos postos, que estão postos aí, não estou falando que discurso... Vai falar aqui discurso e tal, mas... O do grupo e tal. Mas você, Rafael... Caio, Juviana, Buchaú está buscando partido ainda, mas Roberto Henriques, Beethoven, Marcelo Mérida, Zé Maria Rangel. Como é que você analisa, em tese, esses nomes? Olha, eu acho que alguns que são hoje pré-candidatos não serão candidatos. Eu acho que ainda vai surgir, né? Porque hoje... Apesar de ter partido que não alcançou a cláusula de desempenho e não tem tempo de televisão, mas o problema hoje de televisão não é mais fundamental para uma eleição. Você tem hoje o advento da rede social, que a pessoa pode se candidatar e fazer a campanha basicamente pela internet e uma campanha de rua. Então acho que podem surgir outros nomes em partidos menores ainda. Desses que você falou, acredito que possa ter alguém que não seja ainda candidato, mas vai mostrar uma pulverização, né? A gente deve ter ali 2 ou 3 que realmente, efetivamente vão polarizar, porque é natural, a eleição nunca polariza em mais do que 3. E logicamente que Rafael, né? Eu não falei aqui. Máquina. Não, você falou. Falei. É a máquina não dá para desprezar, apesar de eu achar que ele vai ter muita dificuldade, muita mesmo. Não, a máquina sempre Mas máquina é máquina, a gente não pode desprezar o voto e o poder da máquina. Mas vai ter uma pulverização de candidatos, mas a eleição nunca polariza em mais do que 3 nomes. Né? Geralmente é em 2, mas pode haver polarização em 3. Né? A gente já viu. Eleições mais curtas e se reduz ainda mais, como vai ser essa próxima então, agora. Deve haver uma polarização entre 2, no máximo 3 nomes. E aí, na reta final, tudo pode acontecer, porque você sabe que os fenômenos de velocidade de informação são tão rápidos que tudo pode acontecer. Pode dar 2 turnos, pode dar primeiro turno. Eu acho que todo candidato tem o seu valor. É um momento político, um momento de debate de ideias, de debate de projetos. Cada um apresenta os seus argumentos e a população escolhe. Né? Direito soberano é da população ir no dia da urna e votar. Graças a Deus que é assim. Né? Ainda bem que é assim. Já tivemos tempos que não foram assim. Então o povo escolhe, o povo decide. Cada um vai apresentar seus argumentos, cada um vai apresentar as suas ideias. Uns vão defender o que estão fazendo, outros vão defender coisas novas, outros vão defender coisas que já foram feitas, mas também coisas novas. Então a gente vai poder avaliar e decidir o futuro melhor para a cidade. Como analista político, quer dizer, parece muito claro que, quer dizer, o Rafael está no governo. Todo mundo que está no governo, sobretudo num período de crise econômica, tem a rejeição que é natural. Isso é inevitável. Mas a dele está muito alta.
Sim, mas As mesmas pesquisas que você viu, eu vi algumas também, todas colocam a reprovação do governo acima de 85%. Todas. A menor que eu vi deu 85%. Eu já vi 89%, 88%. Então, assim, a reprovação dele é muito alta. Mas, Vladimir, você tem que considerar também o seguinte, muita gente que é pesquisado, eu não estou querendo fazer defesa de ninguém não, mas muita gente que é pesquisado não leva muito em consideração a situação financeira da cidade. Ela só analisa muito por interesses. Eu não tenho mais isso, então sou contra. Não, mas eu não queria nem pegar nem o ponto. A cidade tem o quê, Marco Antônio? Vamos lá, um orçamento de 1.8 bilhão, não dá para manter salário em dia? Eu não estou discutindo isso, não. De coleta de lixo decente, eu não estou colocando isso, não estou discutindo isso, não. Como eu te falei, eu não estou defendendo e nem dizendo que está certo. Eu disse que muita gente que é pesquisada não tem noção disso. Mas por que não foi dita a verdade para ela, Marco Antônio? O prefeito ganhou a eleição dizendo que ia manter os programas sociais e acabou com todos. A pessoa se sente enganada. É natural que a pessoa tenha uma reprovação por uma pessoa que enganou ela. A pessoa se sente enganada. Então que ele fizesse uma campanha, dizendo a situação vai ser difícil, eu vou pegar assim, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ele tinha que ter dito a verdade. A pessoa hoje se sente frustrada. Mas eu parece que o prefeito também, dizendo que não ia ser candidato ao governador, depois saiu. Então, isso faz parte, mas enfim. Não faz parte. Olha só, existe conjuntura política. Meu pai foi candidato a governador e você vai se lembrar Bolsonaro disso. Foi eleito com pauta contra corrupção, até agora querendo meu pai chegou a fazer um plebiscito na época. Eu lembro. O povo decidir se ele ia poder sair para ser candidato a governador. Eu já sabia que ele ia ser candidato a governador. Mas ele fez um plebiscito. Se o povo votasse não. Mas o povo votou sim. Mas ele foi democrático, fez um plebiscito. Brizola pediu que Garotinho tinha que ser candidato a governador. Para a história e foi governador. Mas ele fez um plebiscito e decidiu. Mas vamos lá. Não pode você se eleger com um discurso, chegar na prática e fazer outro. A pergunta não era nem essa. Eu queria perguntar o seguinte. Todo governo tem reprovação e, em crise econômica, a reprovação ela aumenta, é natural. Desgaste, rejeição. Você traz, inevitavelmente, a rejeição do seu pai, que ainda é grande. Quer dizer, a estratégia, a tática eleitoral, tanto sua, se for para candidato, quanto de Rafael, me parece que é tentar driblar essa rejeição. A parte, o que vai ter de voto. É driblar essa rejeição para tentar crescer. Me parece claro, não para mim, não precisa ser um grande analista político para isso, que o pré-candidato Caio, ele joga muito numa baixa rejeição, contando chegar ao segundo turno e ali ele vencer. Porque baixa rejeição, no primeiro turno não quer dizer muita coisa. Mas no segundo define a eleição. Você tem exemplos claros da eleição de 2004 e 2006 do prefeito. Foi isso que definiu aquelas eleições. Como é que você vê essa estratégia e você acha que ela está acertada ou não? Como analista político? Essa era a pergunta. Eu vou evitar fulanizar, tá? Vamos evitar dar nomes. Estratégia em si. Estratégia. Cada pessoa é uma pessoa, né? Rafael tem uma rejeição pelo governo que vem fazendo. Garotinho tem uma rejeição pelo histórico de embate, de conflito. Eu e Caio não temos uma rejeição grande, as pesquisas mostram isso, porque cada um é cada um. Eu sou Vladimir, filho de Garotinho, eu não sou o Garotinho, eu sou filho dele. Eu tenho a minha rede de relacionamento, eu tenho a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. Então, assim, cada um tem a sua rejeição e cada um pode carregar alguma coisa. Caio, por exemplo, ele não tem rejeição porque ele não viveu aqui na cidade nos últimos anos. Ele não teve aqui uma rede de relacionamento. Ele carrega uma rejeição da mãe. E você disse que eu carrego uma rejeição do pai, mas eu acho que eu sou eu. E eu também acho que Caio é Caio. Eu digo, não todos os analistas dizem. Mas eu acho que Caio é Caio e eu sou eu. Né? Então, assim, as pessoas têm que avaliar o indivíduo. A gente não pode ser aqui, vamos dizer assim, herdeiro de ódio. A gente tem que fazer uma análise fria e isenta do comportamento de cada um. Lógico que Caio vai ter o auxílio da mãe, do governo, se for o caso, ou do pai. Eu vou ter os conselhos, eu não vou negar conselho de ninguém nunca. Como é que você nega conselho de uma pessoa que foi prefeito, foi governador, candidato a presidente, mas cada um vai imprimir. Quase foi para o segundo turno em 2002. Quase foi para o segundo turno para a eleição de presidente, fez 16 milhões de votos. Então, assim, eu não vou negar conselho nunca. Passou Ciro, quase pegou Ciro. Olha só, até hoje eu vejo... dele, né? Até hoje eu vejo secretário de Estado ligar para o Garotinho. Eu vejo deputado federal ligar para o Garotinho. Eu vejo todo mundo ligar para pedir conselho. Eu que sou filho não vou pedir? Claro que eu vou pedir. Claro que eu vou, na hora de um problema, pedir conselho ao meu pai e à minha mãe.
que são pessoas vividas. Mas quem vai implementar a maneira de como as coisas vão tocar na administração, se for o caso de eu ser candidato, ou se for o caso do Caio ser candidato, eu acredito que tem que ser a pessoa. Que vai ter ali conselho, não é natural que tenha, mas quem vai definir o tamanho da atuação é quem estiver sentado na cadeira. A rejeição, Aloysio, ela se deve a fatos estabelecidos, né? Eu acho que ninguém vai superar a rejeição de Rafael nessa eleição por números, é estatística. Então a gente, como analista político, a gente tem que analisar o número do momento. Porque a rejeição ela é volátil, né? Tem momentos que ela cresce, tem momentos que ela diminui. A rejeição de Garotinho já foi mais do que o dobro do que é hoje. Os números das pesquisas, e aqui nós fazemos, a gente coloca ali o índice de rejeição. Então, o percentual de rejeição de Garotinho, por exemplo, já foi mais do que o dobro. Mas ainda hoje, o de Rosinha é 3 vezes menor do que o dele. E a esposa. Eu sou 4 vezes menor e sou filho. Então cada um tem a sua. Aí mal comparando os casais, parece claro isso. Rosinha, Arnaldo, Garotinha e Ilsa. Arnaldo tem a sua rejeição, que Ilsa é maior. Garotinho tem a sua rejeição, que a de Rosinha é menor. E então, a minha ainda é menor do que a de Rosinha. A gente mede isso em pesquisa. Então, eu consigo me relacionar, eu sou um cara aberto ao diálogo, eu sou uma pessoa que gosta de dialogar para resolver problema, como foi, por exemplo, o caso com o presidente Fred. Eu sou oposição a ele. A irmã dele, que é prefeita em São da Barra, já foi aliada do meu pai, do Garotinho, hoje é adversária e tem uma bronca pessoal enorme, mas eu me relaciono bem com ela. Então, assim, cada pessoa tem a sua maneira de agir, de dialogar, de conversar, de resolver os problemas. Rejeição, Aloysio, ela também se cria, né? As pessoas criam, às vezes, rejeição a uma pessoa com interesses. A gente vai criando, né, histórias, a gente vai criando fatos, vai criando argumentos para poder colar a rejeição em determinada pessoa. Isso aconteceu muito em Campos com o Garotinho, quando o Arnaldo era prefeito, rompeu com o Garotinho, ele criou também uma rejeição no Garotinho, e o Garotinho passou a ter que ir para o embate com o Arnaldo muito forte, muito violento, e acabou criando também uma rejeição a ele. Mas isso é uma coisa que não me preocupa agora. Sinceramente, eu agora estou preocupado em montar um projeto coletivo para a cidade. Na hora H, a gente vai avaliar a pesquisa, vai avaliar o melhor quadro, o melhor nome, a melhor conjuntura para lançar um candidato. Você falou aí no seu pai, no ex-governador Antônio Garotinho, que você vai ouvir e tal. Claro. Não dá para negar. Não tô questionando a resposta. Minha pergunta é a seguinte, e é a pergunta de muita gente. Claro. No eventual governo seu, qual seria o papel de Antônio Garotinho no governo? Exatamente o que eu falei aqui. Conselheiro? Com certeza. Secretário? Não. Nem é a vontade dele. Não será secretário e não é a vontade dele. Isso é uma certeza, ele não será secretário. Não será secretário e não é a vontade dele. Nem a Rosinha não será secretária e não é a vontade dela. Se eu posso afirmar aqui para todos os ouvintes que vai ser meu conselheiro, claro que vai. Como é que eu vou negar? O cara que foi governador. Ela foi governadora. Né? Foram prefeitos aqui, cada um 2 vezes. E eu vejo, ninguém me diz, eu vejo. Eu estou lá, às vezes, no Rio, porque eu vou para Brasília toda semana, então pelo menos uma vez na semana eu durmo no Rio. Eu vejo secretário, eu falei aqui, eu vejo secretários atuais de Estado ligando. Eu vejo prefeitos de municípios ligando para ele. Pô, garoto, estou com um problema aqui, o que você acha que eu devo fazer, de que forma? Então como é que eu, que sou filho, eu vou negar isso? A experiência de vida, a experiência de vivência administrativa. Você não tem ideia, Luiz, talvez o campista não tenha ideia, quem nos escuta não tem ideia, de como ser filho de Garotinho me abre portas em Brasília. Eu não estou fazendo um bom mandato só porque eu consigo me relacionar bem. Quando eu chego em algum lugar, olha, aconteceu aquele primeiro recurso que eu consegui para a saúde aqui em Campos, de R$2 milhões, que foi 500 mil para cada hospital. Eu fui para o Ministério da Saúde, eu estava mais de 1 hora, junto com vários deputados, esperando para ser atendido. Saiu lá de dentro um assessor do ministro, de nome Anderson, falou: o filho do Garotinho está aí? Eu falei: sou eu. Por favor, entre aqui, gosto muito do seu pai. Então, assim, isso abre porta. Essa relação em Brasília, eu não construí do dia para a noite como parlamentar de primeiro mandato, porque é muito difícil. São 513 deputados buscando tudo o tempo todo, e tem deputado que passa por lá e fica apagado, porque não consegue construir uma rede de relacionamentos. Graças ao nome do meu pai, que foi um deputado parlamentar atuante, que foi um governador de estado que fez relacionamento em Brasília, eu consigo chegar no ministério, ser bem atendido e consigo resolver as coisas. Então, assim, como é que eu vou negar
que meu pai vai ser meu conselheiro, que ele vai me abrir porta, que ele vai me ajudar. Eu não vou negar isso. Mas quem vai imprimir o jeito de governar sou eu, se for o caso de eu ser candidato, né? Eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa, eu sei o que deu certo, eu sei o que deu errado, eu sei por onde não deveria trilhar também. Aí, em alguns momentos isso se tornou público. Você e seu pai tiveram vários embates. Vários embates que se tornaram públicos e é uma questão política que às vezes arranha Você sempre foi considerado, pessoal. quem observa o seu grupo, como mais próximo à sua mãe do que ao seu pai. Isso procede? Isso é questão de filho, né? Não, politicamente. Aloysio, eu como filho, tá, eu vou falar agora como filho. Eu quis estar ao lado da minha mãe como forma talvez até de proteção. Porque todo mundo vai lembrar, no início do governo meu pai não estava aqui. Meu pai veio para cá em final de 2014. O primeiro governo da minha mãe inteiro, ele não estava aqui, presente. Eu como filho mais velho, eu quis ficar ao lado dela. Isso foi uma opção minha. Então, por isso que as pessoas me associam muito a ela. Porque onde ela estava, eu estava. Às vezes as pessoas iam fazer uma reunião com ela, eu estava na sala, não participando da reunião, mas como filho. Como forma de proteção, como forma de carinho, porque o marido não estava aqui. O filho mais velho, eu achava que eu deveria estar. Isso me deu, logicamente, um respaldo, porque eu vivi muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu dei, às vezes, sugestão em algumas coisas. Mãe, eu não acho isso bom, eu acho que é por aqui. Eu dei, aconteceu. Depois virei presidente do partido e fiz um combinado com a minha mãe. Qual foi o combinado com a minha mãe? Mãe, como presidente do partido da prefeita, que na época era o PR, eu vou às comunidades fazer reunião partidária, política. Vai surgir demanda de problema de buraco, de problema de iluminação, de vários problemas da cidade. Eu vou trazer para o governo resolver. Tá bom? Ela falou, tá ótimo, você vai me ajudar. Foi assim que eu comecei a ficar conhecido politicamente, que eu fiz um trabalho de partido, de ir às comunidades, fazer reunião política, as demandas surgiam e eu levava para a prefeitura para poder resolver. Foi aí que eu me credenciei a ser candidato a deputado estadual em 2014, que acabei não sendo por uma questão de grupo, acabou sendo o Pudim. Só que eu, por não concordar, né, com as maneiras de agir do Pudim, eu preferi apostar no Bruno Dauaire, que deu certo, ele venceu a eleição e somos parceiros até hoje. Então cada um vai imprimir o seu ritmo, a sua maneira, cada um tem a sua forma de pensar, de ver as coisas, e eu vou tentar, se for o caso, imprimir a minha maneira de fazer o que eu acredito que é o melhor. Porque eu acho que quem entrar lá não governa sozinho, Luiz. Campos hoje tem um orçamento que é um pouco mais apertado, mas que no meu modo de ver, pelo que eu estudo do orçamento do município e pelo grupo de trabalho que nós montamos, dá sim para fazer o básico bem feito. Vai precisar de recurso federal, vai precisar de recurso estadual para ir além. Não dá mais para ter um governo com obra para tudo quanto é canto, igual foi o governo Rosinha. Isso não é possível. Nós temos que ser justo e realista. Mas que dá para ter uma máquina ajustada, com salário em dia, com a cidade limpa, organizada. Dá para ter. A gente fez aqui com o Rafael, entrevista semana passada, a gente fez um pinga-fogo. Estamos chegando aqui, são 8h44. Que pena. Tem mais pergunta? Pergunta tem uma opção, mas o problema é... É a hora, né? É a hora. Não, mas o pinga-fogo que eu acho que você pode dizer, resumidamente, mas dizer muita coisa. Vou falar o nome. Eu já fiz essa pergunta para você aqui de maneira genérica, você... mas enfim, uma consideração sua sobre cada nome que está aí, pelo menos agora, em tese nessa disputa. Eu vou falar um nome e você me diz o que você pensa dessa pessoa. É uma palavra, eu tenho que responder em uma palavra? Não, uma sentença, mas de maneira resumida. Rafael Diniz. Vendedor de sonho. Caio Viana. Um bom garoto, mas eu acho que não tem ainda maturidade para o cargo que está almejando. José Maria Rangel. Uma pessoa muito ativa, uma pessoa que tem uma garra reconhecidamente louvável e que vai se colocar, acho que não a prefeito, tá? Eu acho que ele vai ser candidato a vereador, pelo menos é o que eu tenho ouvido do pessoal do PT, que mudar a estratégia, ele vai tentar se eleger vereador, porque o PT faz tempo que não elege vereador em Campos. Gil Viana. Um bom sujeito, eu gosto dele, como pessoa, tá? Gosto do Gil, tenho um relacionamento muito bom pessoal com ele e acho que é uma pessoa que vai fazer carreira no legislativo. Estadual? Estadual. Roberto Henriques.
uma pessoa de temperamento duro, né? Um cara, às vezes, até de posições muito firmes, mas é um cara correto. Não vou dizer ao contrário disso. Eu acho que ele vai ter dificuldade de encontrar partido para ser candidato. Mas ele se coloca como candidato, mas é um pré-candidato, né? Pré-candidato é um sujeito de temperamento forte, muito... até parecido com o do meu pai, vamos dizer assim, né? Contundente, forte, brigão, mas é uma pessoa correta. Não posso falar diferente, porque eu convivi com ele e sei que ele é um cara correto. Leslie Beethoven. Uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que me surpreendeu no relacionamento. É uma pessoa que a gente conversa pelo menos a cada 20 dias, a gente se fala pelo telefone. Está me surpreendendo com a capacidade de visão. Deve ser candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Mas é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e que me surpreendeu. Na visão e até na própria maneira de conduzir a articulação política. Surpreendeu positivamente? Positivamente. Marcelo Mérida? Também é um bom sujeito, preparado. É um cara que tem um segmento. É um bom sujeito, não é um bom garoto. Não, é um bom sujeito. O outro é um bom garoto. Ele é um bom sujeito. O cara que é um cara muito preparado, representa um segmento expressivo na cidade de Campos, talvez que não se una no período eleitoral, mas que representa um segmento expressivo. Aí, Marcelo foi candidato, teve, se eu não estiver enganado, 6 mil votos para deputado em Campos. Não conseguiu unir a classe que ele representa na eleição, mas representa uma classe que é significativa no município e que faz diferença para uma eleição majoritária. Alexandre Buchaú. Tenho pouca relação. Sei que é um médico, ativista. Odontólogo, desculpa, falei errado. É um odontólogo, uma pessoa que é um ativista na política agora, está se envolvendo. Fez parte até do governo da minha mãe em determinado momento, mas eu não tenho muito contato. Tive com ele umas 2 conversas, mas realmente não tenho muito contato, não tenho muito o que opinar sobre ele, mas também nunca ouvi falar nada que fosse contra a pessoa ou a imagem dele. Para terminar, você consegue projetar, quer dizer, sendo um turno, 2 turnos, você consegue projetar uma eleição sem que seu grupo esteja ali disputando essa reta final? Eu acho difícil. Pelas pesquisas que a gente tem visto... Gilberto Gomes, do PT, secretário de comunicação do PT, diz que eles não imaginam uma reta final, ou seja, projeto 2 turnos, mas não imagina, ele falou aqui que a certeza que eles têm é que, se tendo 2 turnos, que você estaria lá, uma vez, se fosse candidato, né? Eu acho difícil não estar, Luiz. Matematicamente, estatisticamente, eu acho quase impossível, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas pelo que a gente vê de pesquisa, eu vi uma última em dezembro, né, final de dezembro, eu vi na Assembleia Legislativa uma pesquisa que o presidente André encomendou, foi a última que eu vi. Eu vou fazer uma minha pesquisa agora, após o Carnaval, uma pesquisa grande, com 1.000 entrevistados aqui na cidade, eu preciso fazer, a gente sempre acompanha, mas estatisticamente eu acho difícil não estar. Mas eleição, né? Sendo você o candidato. A gente já testou outras alternativas, tá? Mas realmente o nome que tem mais capilaridade hoje é o meu, né? Mas até porque tem mandato, né? Tem mandato, tem exposição, tem uma história também. Sim, dentro do família, grupo. Enfim, dentro do próprio grupo. Eu nunca, não vou falar número aqui, né? Mas eu nunca em pesquisas apontou que eu não estaria no segundo turno. Eu nunca vi isso. Não há cenário desenhado que você não esteja. Que eu não esteja. Mas tudo pode acontecer. Mas estatisticamente é pouco provável. Bom, Vladimir, como sempre já te falei, você já esteve aqui 2 vezes, essa terceira, se não me engano. Convide mais vezes. As portas estão abertas. Tem gente que tem medo do debate, eu não tenho. Você está citando alguém? Eu não, só estou dizendo que tem gente que parece que foge de programa de rádio. Queria aproveitar e deixar o convite aberto a todos os pré-candidatos. Só tem 2 motivos para um pré-candidato não dar uma entrevista. Ou ele é adversário assumido de algum veículo, eu acho que não é o caso, ou ele não quer responder uma pergunta. Então eu não tenho problema com isso. Não tem adversário nenhum, assim, pode ter diferença, mas adversário eu não tenho, e me sinto à vontade para responder qualquer questionamento. Então, aproveitar e reforçar o convite a todos os pré-candidatos, né? É só manter contato com vocês na Folha, com você, com o Arnaldo, para que o agendamento seja equilibrado e tal. E agora, logicamente, que até o Roberto Henrique me questionou isso na
nas redes sociais. Porque uns foram umas vezes, outros foram tantas vezes. Eu falei, olha só, detentor de mandato, vamos combinar que até as convenções têm um maior peso, até porque falamos aqui 3 blocos, 2 deles foram sobre a atuação dele parlamentar. Uma foi mais especificamente como pré-candidato. Exatamente. Como foi o prefeito Rafael Diniz, como foi com o Rodrigo Bacelar. Quem tem mandato, como foi com o Gil Viana. Quem tem mandato, né? Exatamente. Tem mais peso, tem mais coisa para falar além da pré-candidatura, né? Roberto Henriques veio uma vez, o Lésio Beethoven veio uma vez, o Zé Maria Rangel veio uma vez. O Buxaú, a Odisseia, que é pré-candidata. Portanto... o Caio foi convidado várias vezes, infelizmente não pôde comparecer. Mas já foi convidado, reitero aqui o convite, né? Enfim. Essa semana eu dei uma entrevista na Rede Aurora, né? Que é uma web rádio, e que houve o mesmo episódio. Me falaram, olha, quem era para estar aqui ontem era o candidato Caio, mas infelizmente ele desmarcou em cima da hora e não veio. Então parece que é uma coisa recorrente, não é só aqui que ele não está indo, não. Você não pode querer falar só com assessor de imprensa, né? Se a pessoa se propõe a ser é pré-candidato a prefeito, ele tem que se posicionar, ele tem que aparecer. Mas ele agora fechou uma parceria com um portal da cidade. Ele só fala através desse portal. Você vai acompanhar aí que você vai ver saindo as matérias, às vezes negativas contra outros candidatos e às vezes positivas em relação a ele. É a parceria que ele fechou aí com o portal da cidade, mas ele mesmo não circula nos outros veículos de comunicação. Ele tem uma certa dificuldade com isso, uma questão pessoal dele. Mas como eu falei, eu entendo de 2 formas. Ou ele é adversário do veículo, ou ele não quer falar mesmo, não quer se posicionar, não quer dar a cara para responder as perguntas que vão vir. Eu aqui, pelo menos, eu não sei quais perguntas chegaram, mas as que você me fez, eu respondi. Acho que é justo. Se o eleitor entender que assim o candidato tem que falar, né? O candidato tem que se amostrar. Enfim, mas fica o convite aí reforçado, né? Agradecer a presença do Vladimir. E vamos aí, Marco, agora tá com você. Amanhã, essa semana, vamos trazer também outro pré-candidato, o Marcelo lá de São Francisco, que é pré-candidato também a prefeito de São Francisco. Uhum. E essa semana São Francisco vai estar muito... O Edmundo Siqueira vai estar aqui nos ajudando, conhece mais essa realidade de São Francisco. Essa semana vamos ter bastante São Francisco na pauta. Quer dizer, o programa não é só sobre campos, ele está na política regional. Exatamente. Vamos ter ainda mais um pré-candidato de São Francisco, só vou confirmar isso na quarta-feira. E na sexta-feira confirmado o pré-candidato a prefeito, ex-prefeito de Quissamã, né? Armando Carneiro. Vai estar aqui na sexta-feira. Fátima Pacheco esteve aqui na semana passada. É programa democrático, não só em Campos, como também nos demais municípios. A prefeita Francimara também de São Francisco já foi convidada algumas vezes, também não pôde comparecer, mas estamos aí fechando a agenda. Enfim, aberta a todas as pré-candidaturas de todos os municípios importantes aqui da região. É isso aí, Vladimir. Uma boa semana para você, bom trabalho, a Luísa também. E a partir de agora até as 12 horas, o melhor da música no Manhã Folha. Fique conosco, voltamos dentro de instantes. Todos os sábados de 8 às 9 da manhã, o programa Toque de Midas. Apresentação do palestrante